بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Estamos aqui nós a falar sobre a morte e realmente nós falamos que quando a pessoa está a morrer, ele tem a visão da presença dos anjos. Então, quando for um crente na altura da sua morte, Rasulullah sallam explica: Inna al-abdu mu'min idha kana fi intita'i min ad-dunya wa iqbaluhu ila al-akhirah, ou kama qala. Ele diz que quando a alma do crente está para ser tirada, então para ser levado para o akhirah, o que acontece? Nazala malaikatun min as-sama, que os anjos são enviados dos céus. E quando eles estão a vir dos céus, eles com que ele desce, eles vêm do céu. Eles estão a descer dos céus. Bidul uju, eles descem com a cara a brilhar. Uma cara a brilhar como se fosse sol a brilhar. Uma cara tão radiante, acender de cor branco, como se fosse sol a brilhar. Então vem com eles ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutin min hanutil jannah. Eles vêm com uma das mortalhas dentre as mortalhas do Jannah. Vem com cânfora, dentre as cânforas do Jannah. Então os anjos descem para esse homem. Então quando chegam até esse homem, eles param ao pé dele. Depois vem com eles, malak al-maut, o anjo da morte aparece. Depois do anjo da morte aparecer, e anjo da morte tira a alma. Então, como é que a alma do crente sai? Vem no hadith que a alma do crente, quando está a sair, fatasilu kama tasilu al-ma, sai suavemente como uma água sai da garrafa para o copo. Né? Nós temos uma garrafa com água, então do outro lado temos copo. Da maneira como nós tiramos a água para o copo, da maneira como a água sai suavemente, sem problema nenhum, então é da mesma maneira como a alma do crente sai. Então o anjo já tem a alma na sua posse. Então, como é a alma de um crente, Allah subhanahu wa ta'ala dá esse privilégio para quem? Para aquela alma, para a alma do crente. Que todos os anjos, eles lutam para pegar aquela alma. Para quem? Para apresentar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando eles pegam aquela alma, estão a subir para apresentar Allah subhanahu wa ta'ala. Quando chega no primeiro céu, quando está a chegar no primeiro céu, ele é perguntado, man huwa? Os anjos perguntam, man huwa, quem está aí? Quem é essa pessoa que está a chegar? Então aqui os anjos respondem que este aqui é fulano, vão levar o nome da pessoa. Mas nós sabemos que aqui no mundo não são todos nós tem alguma pessoa que tem nomes idênticos. Por exemplo, se tem alguém com o nome de Muhammad, então Muhammad não é ele sozinho, tem vários Muhammad. Tem alguém com o nome de Musa, tem vários Musa. Tem alguém com o nome de Said, tem vários Said no mundo. Então a pergunta, quem é esse fulano? Então esses anjos estão com ele, mencionam que esse aqui é fulano, filho de fulano. Então, yusammuna bi ismihi wa ismi abi, eles chamam o nome dele e nome do pai. E as boas qualidades que ele adquiriu aqui no mundo através do seu comportamento. Se, por exemplo, para deixar um pouco mais claro nessa parte, se, por exemplo, a pessoa foi aquele que era bom com os seus vizinhos, ele era bom para com as pessoas na sua zona. Se alguém tivesse alguma preocupação apresentada diante dele, ele, por mais que ele não tivesse capacidade, ele tentava fazer alguma coisa. Ele fazia o máximo em ajudar os outros, o máximo em, fazia o máximo em fazer aquilo que estava no seu alcance. Né? Ele sacrificava para os outros. Então, nesse momento, por causa daquele comportamento, há um nome que ele vai adquirir. Ou vai ser dado nome de bondoso, ou vai ser dado nome de generoso. Né? Há um atributo que ele vai adquirir por causa dessa mesma ação. Então, esse atributo é o atributo que vai ser levado, vai ser mencionado quando a alma estiver para entrar nos céus. Então, quando anjos perguntam quem está aí, então vão dizer é fulano, filho de fulano, então vão mencionar aquele nome. Que é aquele que ajudava as pessoas. É aquele que era chamado de
de atrasado. Por quê? Por causa de Allah. Tem pessoas que eles fazem esforço de apresentar-se como muçulmano, apresentar-se como muslim. E por causa disso, eles sofrem várias tentações. Então, nós estamos a ver num tempo em que as pessoas estão muito ligadas à moda, né? Então, quando uma mulher, por exemplo, ela veste como deve ser, ela veste como deve ser. Então, por causa da maneira como ela vestiu, apresenta-se diante de amigas, nesse tempo de calor que a gente está, por exemplo, o que vai acontecer? As amigas vão perguntar, como é que é? Você vai usar dessa maneira, com esse todo calor, será que você não sente calor? Então, por um lado, ela quer seguir a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Por outro lado, tem amigas que estão a influenciar, que estão a fazer ela perceber que ela não está bem apresentada. Então, se essa moça, ela conseguir aguentar crítica, vai ser difamada, nem vai dizer que essa maneira de usar, isso não é da nossa época, não é do nosso tempo, né? Você está se apresentando para essa classe talibãs. Então, isso tudo vai criar uma dor dentro do coração dela. Então, isso faz recordar aquele hadith em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: chegará um tempo em que as pessoas do meu ummah vai ser muito difícil para praticar o din. E aquele que praticar no din vai parecer que ele tem um fogo, uma brasa na sua mão. Aquele que praticar um sunnah, no momento de tentação, aquele que reviver um sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele será dado recompensa de 100 mártires. Será dado recompensa de 100 mártires. Então, qual é o martírio aqui que a gente encontra? Reparemos, o martírio aqui, essa irmã, ele tem a pressão das amigas. Elas vão ofender a ela, vão falar palavras que vão machucar o coração dela. Então, ela vai manter firme. Por quê? Por causa de Allah. Vai manter firme por quê? Por causa de Allah. Então, nessa altura em que a alma está a ser levada, quando chega nos céus, será dito que essa é aquela moça, é aquela mulher que foi dado nomes por causa de Allah. Os atributos vão entrar. Os anjos vão mencionar os atributos dela. Que aquela moça que era chamada por matreca, aquela moça que era chamada por atrasada, por quem? Por causa de Allah. Então, é essa que está a chegar hoje. Se for homem, ele deixava a barba crescer, mas por causa dele, ele era zombado por isso. Ele apresentava-se como muslim, por causa disso ele era insultado, por causa disso ele era gozado, por causa disso ele não sentia-se muito bem quando as pessoas falavam. Então, mas ele segurou aquilo, é o martírio que ele está a sofrer. Então, aqui vem que, no hadith vem, aquele que praticar um sunnah, rever um sunnah, no momento em que o povo está perdido, então essa será a recompensa de 100 mártires. Então esse é o momento que a gente está a viver. Nós estamos a viver num tempo em que, para a pessoa se apresentar como muslim, é um grande sacrifício que ele vai ter que passar. É um grande boicote que ele vai ter que passar. É uma grande dificuldade que ele vai ter que enfrentar. Mas ele enfrentou por Allah. Ele conseguiu manter aquilo por Allah. Ele ficou firme por Allah. Então, quando chegar naquela altura em que a alma vai ser levada, os anjos vão dizer: esse aqui é aquele fulano, filho de fulano, que foi dado este nome por causa de Allah. Então agora os anjos vão reconhecer a ele. Então o homem vai passar primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, até onde está Allah subhanahu wa ta'ala. Chegado, depois da alma ser apresentada a Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah irá dizer: esse meu ser foi justo. Esse meu ser foi justo. Então é o meu decreto que ele deve voltar para a terra. Então os anjos vão pegar a alma dele, vão trazer ele diretamente para a sepultura, na sepultura, no lugar onde ele vai ser sepultado. Então, nessa ocasião, a alma, antes da pessoa ser enterrada, então a alma onde é que fica? Várias interpretações. Uma delas qual é? É que a alma fica entre o corpo e a mortalha. Então fica aí. Então, no momento em que os familiares estão a carregar ele para ir para o cemitério, então essa mesma alma começa a dizer: apressem-se. Por quê? Porque vocês não sabem qual é o bem que me espera lá à frente. Apressem-se, levem muito rápido. A mesma coisa quando alguém está a sair para um lugar que ele tanto esperava ir. A pessoa está a ir para um lugar que você tanto esperou.
durante muito tempo você desejou ir nesse lugar. Então, quando a pessoa já está preparada para ir, ele está com aquela ansiedade, ele não vê a hora de chegar naquele lugar especial que ele tanto desejou. Então, mesma coisa quando um homem, quando um crente, ele está a partir do mundo, depois de partir a sua alma, ele sente. Então, a situação que vem na sepultura, então a pessoa consegue perceber de onde? De casa. O corpo ainda está em casa, mas o corpo ainda consegue perceber que a situação que vem na sepultura é essa. E naquela altura em que ele está a morrer, ele consegue também perceber que minha situação vai ser essa, né? Então, por isso, como chama? A alma, ele chama muito, que levem rápido, façam rápido. Por quê? Porque vocês não sabem qual é o bem que me espera lá à frente. E quando ele é sepultado, depois de pessoas sepultarem ele, ou por outra, quando as pessoas estão a fazer salat al-janaza, quando estão a fazer salat al-janaza dele, naquele momento estão a fazer salat al-janaza, a pessoa ainda está a chamar. Façam rápido, porque eu quero chegar, quero encontrar aquele bem que está a me esperar, né? A pessoa ainda está ansiosa para chegar lá. Por quê? Porque a alma é uma boa alma. Então, quando chega na altura em que a pessoa é sepultado, depois de ser sepultado, então tudo na sepultura vai ser fácil para ele. Tudo na sepultura vai ser fácil para ele. Chegarão os anjos para vir interrogar a ele. Irão levantar a ele. Irão fazer sentar a ele. Depois irão perguntar a ele: Man Rabbuka? Ele, quando for perguntado acerca do seu Senhor, ele vai conseguir responder. Por quê? Porque ele era devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele for perguntado acerca da religião dele, ele vai conseguir responder. Por quê? Porque ele estava ligado à religião. Ele cumpria com o ensinamento da religião. E se ele for perguntar acerca de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele também vai conseguir responder. Por quê? Porque ele seguia o método de vida de quem? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'u. Que a pessoa segue a quem ele ama. O amante segue as vontades do seu amado. Então, como ele seguiu a vontade de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seguiu o ensinamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então nessa ocasião também ele vai conseguir responder que meu Nabi foi quem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então por isso que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda, nos dê a chance e nos dê a oportunidade de nós conseguirmos praticar boas ações que possam limpar a nossa alma, para que quando chegar na altura da morte, nós estarmos incluídos dentre as boas almas. Estarmos dentro naquele grupo, daquelas almas que vão correr, que vão ter vontade de se apressar para ir para a sepultura. Por quê? Porque realmente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Ma ra'aytu, eu não vi nenhum lugar mais horrível, arrepiante do que a sepultura. Não viu o lugar muito arrepiante como a sepultura. Imaginemos, se só a sepultura, o lugar só em si é um lugar arrepiante, imaginemos as perguntas que lá vão sair. Imaginemos os anjos que lá vão estar. E, do outro lado também, se a alma for boa, então aquele soldado que ele fazia irá se transformar num ser. Allah vai dar uma figura a ele, vai dar uma figura àquele soldado. Então aquele soldado vai ficar ao pé da cabeça dele, e o jejum que ele fazia vai ficar ao lado esquerdo dele, o sódio que ele dava quando ele ajudava as pessoas vai ficar do lado direito dele, e aquela bondade que ele tinha para com seus pais, tudo aquele khidmat que ele fazia quando ele ajudava os pais, tudo aquilo vai ficar onde? No lado dos pés. E depois tem o seu comportamento. Aí vem o comportamento também. Então, o comportamento dele também vai ser dado também uma figura, vai ser uma pessoa, que nem uma figura de um ser. Então, esse comportamento há de vir até esse homem, com uma roupa limpa, com um cheiro agradável, e vai estar ao pé desse falecido e vai dizer para ele que não te preocupes, eu sou teu companheiro, não ficas incomodado comigo. Então o homem vai estar aí muito bonito, com uma roupa limpa, a cheirar com um aroma agradável. Então essas todas as companhias de todas as ações vão estar aí para quê? Para dar uma boa companhia a ele. Então que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça desse grupo, inshallah. Que Allah nos dê a chance de nós retificarmos todas as nossas falhas e começar a praticar boas ações para quê? Para nós também merecermos esse tipo de tratamento. Wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum.